Tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como você acha as ações dentro da Bolsa de Valores, as ações que vão se valorizar ao longo dos anos. Como isso? É só encontrar as empresas que vão ter lucros ao longo de muitos anos e cada vez mais lucros, ou seja, elas vão conseguir crescer o lucro delas. O que a gente tem que olhar nessas empresas, né? Como que a gente sabe que essas determinadas empresas vão ter lucros ao longo dos anos e aí, consequentemente, as ações tendem a subir. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Lembrando que aqui no canal do YouTube, toda terça-feira eu faço a live meio-dia 15 para tirar suas dúvidas sobre criação de renda na Bolsa e também tem vídeo novo às quintas-feiras às 7 horas da noite e aos domingos às 7 horas da manhã. E já fica aqui a minha pergunta, o que você acha que é mais importante para uma empresa ser lucrativa ao longo dos anos? O que essa empresa precisa ter que te dá uma confiança? Fala, olha, essa empresa ela vai continuar tendo lucros pelos próximos anos e provavelmente esses lucros vão até subir. Fica aqui minha pergunta, pensa e faz o seguinte, deixa um comentário agora colocando o que você acha. Pode escrever, eu acho que, e aí coloca o que é mais importante para a empresa ter, para você identificar que ela vai manter o lucro até crescer o lucro. E aí eu vou pedir para você, vamos fazer uma brincadeira aqui. Se depois de você aprender o que eu vou te ensinar aqui hoje, ficar mais claro ou mais fácil responder essa pergunta, qual pergunta? Como que a empresa se mantém lucrativa ao longo dos anos. Se ficar mais fácil de responder, aí você desce o dedo no like, ou seja, indica para o YouTube que você gostou desse vídeo e aí também me ajuda porque o vídeo vai aparecer para mais gente. Mas faz isso lá no fim, se de fato eu conseguir te ajudar a responder essa pergunta, que é a pergunta mais importante de todas, tá? Se a empresa vai continuar sendo lucrativa e vai crescer lucros. Isso é fundamental para você investir bem em ações. Eu sempre falo do qualitativo aqui nos meus vídeos, isso é muito importante, tá? Ou seja, a qualidade da empresa, é disso que a gente vai tratar aqui hoje, né? Que nada mais é do que o entendimento de como que a empresa ganha dinheiro. E não só isso, por que ela ganha dinheiro? Então a gente tem que ter essa noção, né? O que é o serviço ou o produto que essa empresa faz que de fato ela merece, ela tem que cobrar e ela recebe esse lucro. Tem gente que internamente é um pouquinho comunista, assim, não gosta de quem tem lucro, né? Porque se tem lucro faz alguma coisa errada, se tem lucro é bandido, né? Ou alguma coisa assim. De fato, existe lucro bonito e lucro feio. Se a gente pensar, por exemplo, uma empresa que vende cigarro, né? A gente pode achar que realmente não é um lucro legal. Agora, uma empresa que aluga frota de carros, né, para empresas ou para, enfim, para quem vai viajar de turismo, aluga um carro, pô, isso aí realmente, né, ela tem todo um trabalhão ali, né, um risco que ela tem que ser remunerado. Ou então, tem empresa que vende crédito consignado para quem já é aposentado, super complicado, né, pessoas às vezes ali que não estão entendendo o produto, uma taxa de juros imensa, né, que a pessoa vai ficar numa bola de dívida, é complicado, é um lucro complicado. Agora você tem as empresas que fazem transmissão de energia elétrica, poxa, é mais do que justo, né, e muito importante elas terem o lucro dela. Mas a avaliação qualitativa da empresa não é isso, tá? Não é assim, lucro bonito, lucro feio, é muito mais do que isso, é você entender que mesmo um lucro bonito, ele pode não durar muito tempo, ou ele pode não crescer com o passar dos anos. Então a gente quer empresa que tenha um lucro legal, bonito, vamos dizer assim, mas que tem toda essa possibilidade de crescimento. Como que você identifica isso? Como você identifica, olha, essa empresa, ela realmente vai continuar tendo lucro e vai crescer o lucro dela. É o que eu vou te mostrar agora. Eu vou te passar um vídeo, né, um trecho de uma aula que eu dei, e é nesse trecho que eu vou te ensinar isso daí. Vamos lá. Então vamos aprofundar aqui. O que faz uma empresa ser vencedora no longo prazo? Essa é uma pergunta, né, que fizeram e que é extremamente relevante. Existem várias maneiras de se estudar uma empresa, né, e óbvio que o objetivo da empresa é ser lucrativa, né, e retornar esse lucro para os acionistas. Quem faz, por exemplo, plano estratégico costuma estudar algumas técnicas, mas tem uma técnica que eu particularmente acho muito boa, que é o modelo de 5 forças do Porter. Isso também assim, dentro vamos dizer, dos estudiosos da parte de management, né, de gestão de empresa, é um modelo super conhecido, já tem bons anos aí, vamos dizer, desde a década de 70, né, e que é muito interessante por quão completo ele é. Em resumo desse modelo, das 5 forças de Porter, a gente tem isso daqui, ó. Então, qual que é a ideia? Você tem 5 grandes ameaças, né, ou 5 forças. Você tem as ameaças de novos entrantes, né, que são os competidores. Você tem as ameaças dos fornecedores.
Então, por exemplo, o fornecedor pode estar subindo o preço, o que vai afetar a lucratividade da empresa. Você tem os concorrentes atuais, ou seja, não são os novos, né? É a briga com os atuais concorrentes. Você tem as ameaças dos clientes, né? Os clientes podem partir para outro produto, podem deixar de consumir o produto da empresa. E você tem as ameaças dos produtos substitutos. Então, pode não ser um concorrente, mas pode surgir algo que mata, né, o que aquela empresa tinha como, vamos dizer, atividade principal. Tá? Então, só que se a gente entrar aqui, a gente vai ver, por exemplo, ameaças de novos concorrentes. Tem muita coisa que você pode fazer para mitigar isso, né, ou para ficar esperto, ou enfim, para monitorar isso daí. E para cada uma dessas forças tem muita coisa, ou seja, é um modelo extremamente grande para nós como investidores, para a gente que não tem tempo, vamos dizer assim, né, ou não tem remuneração, a gente não é pago pela empresa para fazer um plano estratégico. Então a gente tem que tomar cuidado aqui com o nosso tempo, é muito complexo. Talvez seja mais útil para quem, né, para o CEO, lá para os diretores da empresa fazerem as políticas e tomarem as ações, aí sim o modelo de Porter fica bem legal. Então, como que a gente pode pegar do modelo de Porter o que mais interessa para nós como investidores? Isso aqui é muito interessante, olha só que legal. Vou dar um exemplo. Diferenciação no produto da empresa é algo que reduz várias das quintas forças. Vou mostrar aqui, ó. Se a gente pegar ameaças de novos competidores, então esse quadro aqui de cima, a gente pode ver que está aqui, cadê? Switch Product Differentiation, ou seja, se a empresa tem um produto muito diferente, por exemplo, a Apple, né, com o iPhone, fica difícil alguém entrar. Né? Claro que hoje em dia o iPhone já não é mais tão diferente, porque quando a Apple lá atrás lançou o primeiro iPhone, não tinha competidor. Ia demorar muito, como demorou, para chegar aos competidores, porque o produto era muito diferente. Só que a gente vê que um produto diferente também reduz a ameaça dos atuais concorrentes. Por quê? Bom, tudo bem, tem outras empresas que faziam celular na época que a Apple lançou o iPhone, mas o iPhone era muito diferente. Então, essa competição das outras empresas, ela fica, diminui, né? E você pode ver também que produto diferenciado também diminui a ameaça dos clientes, né? Por quê? Porque os clientes vão pagar o preço que for. Por exemplo, o iPhone, super caro, sempre foi muito mais caro do que os outros celulares, mas ele é tão diferente que o cliente paga. Então a gente vê que só uma coisa, né, diferenciação de produto, reduziu 3 ameaças aqui. Ou seja, existem sim coisas que são mais relevantes, né, para a gente como investidor. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Um princípio que se usa muito, né, em gestão, e às vezes até fora da gestão, é o princípio de Pareto. Então, qual que é a ideia? Né? 20% das decisões vão ser responsáveis por 80% dos lucros. Aqui eu já estou aplicando, né, o princípio de Pareto no nosso problema em questão. Então, quais são as decisões da empresa que, de fato, vão corresponder pela maior parte dos lucros? A gente sabe que são poucas decisões, são só 20% das decisões, mas quais são elas? Né? Então, tudo aqui eu vou tirar desse artigo, que é um artigo muito bom, tá? Decision Criteria Consolidation, desses pesquisadores americanos, tá? Jason Chong e Yesho Chen. Qual que é a ideia? Então, mundo ideal, né? Fornecedores, isso aqui é muito importante, a gente não tem isso tão claro, né? Então, eu quero te deixar muito claro isso na sua cabeça. Qual é o ideal? A ação da empresa perfeita para você comprar. Os fornecedores dessa empresa brigam por preço, ou seja, existe muita competição ali, e os clientes acatam o preço que for, ou seja, é um monopólio. Né? Então, dando exemplos práticos aqui, Petrobras com combustível, cliente acata o preço que for, é monopólio. Né? Ambiente altamente competitivo na parte dos fornecedores, por exemplo, uma empresa de locação de carro. A gente vê que a indústria de carro é uma brigaiada por preço. Né? Tem um monte de modelo, tudo parecido. Né? Na verdade, elas estão até usando as mesmas plataformas para fazer os carros. Né? Já não existe mais tantas... elas estão tentando fundir para tentar diminuir essa briga por preço. A gente vê que hoje em dia Citroën, Peugeot, Renault, até Mitsubishi, por exemplo, na Europa está junto com esse grupo. Enfim, a gente vê ali, né, um ambiente altamente competitivo na parte dos fornecedores. Então, estou só dando exemplos aqui. Esse é o mundo ideal para nós, né, como investidor. E quais são as medidas que importam, né, que devem... Que de fato levam a empresa nessa direção, ou seja, para mais perto desse mundo ideal. No fim, é tudo questão de barreira de entrada. Presta atenção nisso daqui, olha só que interessante. A gente está falando de barreira de entrada para fornecedor,
Então, se for baixa a barreira de entrada para fornecedor, ótimo, porque significa que cada vez mais vai ter briga de preço. E se a barreira for alta, né, de entrada na atividade principal da empresa, ótimo, porque essa empresa vai poder botar o preço dela cada vez mais elevado e os clientes vão ter que pagar, né? Então, no final, é só barreira de entrada. É isso que a gente tem que ficar esperto como investidor. As decisões relevantes, então, da empresa, elas devem 3 coisas. Reduzir a barreira de entrada dos fornecedores. Como que a gente aplica isso para nós, como investidores? Porque a gente não está tomando decisão na empresa, a gente não está fazendo a gestão dela. A gente pode responder essa pergunta. O quão fácil a empresa consegue negociar preços com seus fornecedores? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Segunda medida importante, a decisão importante da empresa, diminuir a probabilidade de surgirem novos entrantes. O que a gente tem que perguntar? O quão fácil é surgir um novo concorrente da empresa que a gente está estudando. Terceiro ponto mais importante, reduzir a taxa de desuso do produto ou do serviço da empresa. Isso aqui também, não se encontra muita gente falando sobre isso, mas isso aqui é muito importante, tá? Então, qual que é a pergunta que a gente tem que fazer? Os clientes da empresa permanecem consumindo os seus produtos ou até aumentando o consumo dos produtos da empresa? Então, no final, são 3 perguntas importantes para a gente no qualitativo da empresa. As 3 perguntas que vão fazer o 80-20. Né? Se a resposta for boa nisso daqui, a empresa vai estar na direção de uma lucratividade de longo prazo. É isso que a gente tem que ter clareza. Por quê? Porque tudo é barreira de entrada. Né? Então, aí desfaz todo esse raciocínio que eu fiz para chegar, para entender que realmente essas são as 3 perguntas mais importantes do qualitativo da empresa. Tá? Como que a gente vai responder? Né? Fazendo a leitura do FRE da empresa, com esses 3 pontos sempre em mente. Então, a gente vai ver agora mais detalhes, né, sobre o FRE, como que a gente faz isso, tá? Lembrando que a gente só vai fazer isso para as poucas empresas que já passaram no nosso filtro, que a gente já deu uma olhada na precificação, que a gente já categorizou, né? Então, assim, são empresas que a gente tem grande chance de entrar na nossa carteira. Espero que te ajude esse trecho que eu coloquei. Se te ajudou, inscreve no canal aqui, tá? Não deixe de clicar aqui e se inscrever no canal do YouTube para não perder mais vídeos como esse. E lembrando da nossa brincadeira, se agora, né, você tem mais clareza para responder o que eu tenho que olhar na empresa que vai garantir que ela vai continuar tendo lucro, até crescer lucro, aí deixa o seu like aqui no vídeo para sinalizar que esse conteúdo é bom para que mais pessoas vejam. O que eu usei nesse vídeo que está no Kit do Investidor, tá? O Kit do Investidor você pode fazer download gratuito na descrição aqui do vídeo. Eu usei, por exemplo, o link para consulta do FRE, né, que é um documento publicado na CVM que você pode abrir, a empresa é obrigada a divulgar, é um documento oficial, no sentido que tem poder até jurídico, né? E aí tem todas as informações lá para você ler e responder as 3 perguntas principais para você garantir que a empresa vai continuar tendo lucro e até vai crescer lucro. Então, quer saber o link desse FRE, né? Vai estar lá no Kit do Investidor, fora outras coisas importantes para você ter, para você criar renda mensal com a Bolsa de Valores, tá? Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal e vou deixar um vídeo recomendado agora para você aprender a parte quantitativa. Então a gente abordou legal a parte qualitativa, mas e o preço da ação? Né? Como que eu acho o preço justo, ou seja, o valuation de uma determinada empresa? Então tem um vídeo bem legal, vou deixar o link aqui para você ver o valuation, o preço justo de uma ação, por exemplo, da ação do Banco do Brasil. Será que essa ação tá barata? Então dá uma assistida no vídeo e aí você junta o qualitativo com o quantitativo para você investir melhor na bolsa e criar sua renda com mais segurança. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.